geração jovem é transformada para sempre. Porque eu perdi um irmão querido, isso foi um grande choque e, sem dúvida, afetou minha vida de modo fundamental. Com ecos da Alemanha nazista. Meu Deus, vamos ter um pequeno holocausto nesse avião. E a ousada missão de resgate que surpreendeu o mundo. Operação Thunderbolt. O resgate dos reféns de Entebbe. Domingo, 27 de junho de 1976. Meio-dia, Atenas, Grécia. 27 de junho de 1976. O voo 139 da Air France de Tel Aviv a Paris com 200 passageiros a bordo faz uma escala programada em Atenas. A segurança é fraca. O detector de metais está desguarnecido. O técnico do raio-x desatento. Domingo. 56 passageiros a mais embarcam no avião que segue para Paris. Mas 2 minutos após a decolagem, 3 homens e uma mulher levantam-se brandindo armas e granadas. O voo 139 tinha sido sequestrado. O capitão Michel Bacos, piloto há 21 anos, confronta-se com o primeiro sequestro da história da Air France. Um terrorista mantinha a arma continuamente apontada para a minha cabeça e cutucava o meu pescoço para me lembrar de não olhar para ele, só obedecer os terroristas. Tricia Martel estava indo para Londres para o enterro da mãe. Se alguém tentasse protestar, eles batiam na pessoa com a arma ou com a mão. Ficamos sentados sem respirar, engolimos seco e só conseguimos pensar: meu Deus, nos ajude. Os sequestradores anunciam que tomaram o voo em nome da Frente Popular pela Libertação da Palestina, a FPLP. Eles plantam explosivos nos corredores, revistam passageiros e recolhem passaportes. O destino deles é desconhecido. Ilan Hartov viajava com a mãe, Dora Bloch. Nós ouvimos uma voz com sotaque alemão dizendo que tínhamos mudado de direção. Fiquei com medo de que a alemã, ou por nos odiar, ou por distração, atirasse a granada de mão e nós voássemos pelos ares. A tripulação de 12 homens e os 256 passageiros do avião vinham de dezenas de nações. Uma confusão de línguas e a presença de crianças pequenas aumenta o caos. Mas para os controladores de tráfego aéreo, o voo 139 está silencioso. A perda do contato por rádio é registrada imediatamente pelos ouvidos eletrônicos da inteligência israelense. Domingo, 13h30, Parlamento Israelense, Jerusalém. Uma mensagem é enviada ao primeiro-ministro Yitzhak Rabin. O voo 139, com um grande número de israelenses a bordo, sofreu um acidente ou foi sequestrado. No aeroporto Lod, em Tel Aviv, as Forças Armadas entram em alerta, esperando que o avião volte para Israel. Nessa época, Muki Betzer era o comandante de uma força de comando israelense de elite. A prática e a tática dizem que assim que um avião aterrissar num local determinado, vamos até lá e, quando ele parar, arrombamos as portas e outras áreas que tivermos condições, usando os explosivos especiais e libertando os reféns. Mas em vez de voar para Israel, os sequestradores dirigiram o avião para o sul e aterrissaram em Benghazi, na Líbia. O ditador líbio Muammar Gaddafi permite que o avião reabasteça, mas não que ele fique. A refém Tricia Martel pede um médico e trama a manobra perfeita para ser libertada do avião. Ele tomou minha pulsação e perguntou o que está acontecendo. E eu disse a ele: acho que eu estou abortando. E estou grávida de 4 meses. E se eu começar a sangrar aqui, eu vou morrer porque você não vai conseguir estancar o sangramento. Então ele olhou para os terroristas e disse: é melhor nos atirarmos do avião.
O inteligente plano de Martel funcionou. Ela voou pela Libyan Airlines para Londres e lá foi interrogada pela Scotland Yard. E deu ao mundo as primeiras informações sobre os terroristas. 2 homens árabes e um casal alemão. Os alemães foram identificados como Gabriele Kröcher-Tiedemann e Wilfred Böse. Eram terroristas mercenários do notório Baader-Meinhof-Gang. A bordo do voo 139, os passageiros vivem 7 horas de tensão numa cabine abafada. Quando finalmente o avião decola da Líbia, todos especulam sobre o próximo destino. Será Damasco? Bagdá? Beirute? Para a surpresa de todos, em vez disso, eles se dirigem para uma nação no centro da África, Uganda. Uganda, olhe! Os terroristas são saudados no aeroporto de Entebbe pelo ditador ugandense Idi Amin Dada. Estima-se que Amin tenha matado mais de 300 mil pessoas para tomar o poder em Uganda. Com 5 esposas e 18 filhos, Amin é conhecido no Ocidente como paizão. Também se sabe que sofre de sífilis avançada e seu comportamento irracional se deve à doença. Durante anos, Amin fora aliado de Israel, mas em 1972 o governo israelense recusou-se a fornecer os jatos de alta performance que ele queria para atacar a vizinha Tanzânia. Com o orgulho ferido, Amin cortou relações com Israel e abraçou a causa palestina. Após o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, grupos palestinos recorreram ao terrorismo para recuperar a terra que consideravam deles. Em 1972, os palestinos patrocinaram a escalada do terror a novos níveis de violência. 15 de maio, 28 civis são assassinados no aeroporto Lod. 30 de maio, 22 crianças são mortas no bombardeio a uma escola em Maalot, Israel. E 15 de setembro, 11 atletas israelenses são massacrados na Olimpíada de Verão em Munique. Por quê? Por quê? Por quê? Em Munique, o governo israelense manteve a antiga política de não negociar com terroristas. Mas os resultados desastrosos do resgate mal feito de reféns pelas forças de segurança alemãs fizeram muitos israelenses questionarem as atitudes do seu governo. Ainda assombrados pelo desastre olímpico, os líderes israelenses temiam uma repetição em Entebbe. De junho, aeroporto de Entebbe, Uganda. Segundo dia do sequestro. Meio-dia de segunda-feira, os sequestradores levam 256 passageiros e 12 membros da tripulação para o prédio do terminal antigo do aeroporto. Aos 4 terroristas do avião se juntam 6 outros palestinos já em Uganda. A refém Sarah Davidson e sua família viajam para os Estados Unidos como um presente de bar mitzvah especial para o filho dela, Benny. O pior de tudo foi meus filhos serem tirados de mim. Você não pode imaginar. É um sentimento que nem dá para descrever. Não é medo da morte, não. Eu já senti isso antes com outros traumas da minha vida. E não é medo da morte, não mesmo. É o medo do desconhecido, do incerto. Você não sabe o que vai acontecer no minuto seguinte, o que vão fazer com você ou, muito mais importante, com seus filhos. Amin faz uma visita pessoal aos reféns, acenando e gritando Shalom, Shalom. Quando uma jovem mãe se dirige a ele como senhor presidente, ele grita: "Sou Sua Excelência Marechal de Campo Dr. Idi Amin Dada, indicado por Deus Todo-Poderoso para ser o seu salvador."
Em Israel, o primeiro-ministro Rabin pressiona seus generais a desenvolverem um plano de resgate. Mas isto parece altamente improvável, já que Uganda fica a 4.000 quilômetros de distância. Israel mantivera uma missão diplomática lá até Amin ordenar o seu encerramento 4 anos antes. Mas há poucas informações disponíveis no aeroporto de Entebbe. Descobre-se então que uma empresa israelense construiu o terminal e pode fornecer plantas arquitetônicas detalhadas. Mas o que faltava, e estava claro que sem essas informações não haveria operação, era... Primeiro, qual era a condição atual do terminal do aeroporto? E segundo, onde era o local em que os reféns estavam sendo mantidos como prisioneiros? O primeiro-ministro Ehud Barak é o soldado mais condecorado da história de Israel. Em 1976, foi chefe de operações para a inteligência da Força de Defesa israelense. Em 2 horas, os primeiros slides das fotos do prédio antigo do terminal em Entebbe foram trazidas pelo pessoal da nossa Força Aérea. E poucas horas depois, tínhamos filmes realizados nesse terminal durante várias cerimônias. Inicialmente, o chefe do staff da Força de Defesa israelense, Mordecai Motta-Gur, não considera a operação militar uma opção realista. Gur recomenda que o governo negocie com os terroristas a libertação dos reféns. Mas autoridades de escalões inferiores já pensam em formas de montar uma missão de resgate. Noite de segunda. A inteligência israelense identifica o Dr. Vadi Haddad como mentor intelectual do sequestro do voo 139. Haddad lidera um grupo dissidente da OLP, chamado Frente Popular para a Libertação da Palestina. A especialidade deles, terrorismo internacional. Terça, terceiro dia da crise. A rádio Kampala de Uganda finalmente anuncia as exigências dos sequestradores. A libertação de 53 terroristas mantidos em Israel, França, Suíça, Alemanha e Quênia. E um resgate de $5 milhões do governo francês. O prazo expira às 14 horas de quinta-feira, apenas 2 dias depois. Se as exigências não forem atendidas, eles matarão os reféns. Os terroristas a serem libertados incluem Kozo Okamoto, que planejou o massacre no aeroporto de Lod, e o arcebispo Capucci, que usava sua posição para contrabandear armas para outros terroristas no Oriente Médio. Terça, 29 de junho, 18 horas, aeroporto de Entebbe, terceiro dia do sequestro. 1 hora após divulgar suas exigências, os terroristas dão um passo ameaçador. Eles derrubaram uma parede de madeira compensada, fizeram uma espécie de porta e chamaram alguns nomes. Assim que começaram a chamar, começamos a perceber que eram só os israelenses. Os reféns são separados em 2 grupos, judeus e gentios. A visão de alemães segregando judeus revive lembranças aterradoras da Alemanha nazista. Durante a crise, Shimon Peres era ministro da Defesa. Dei um pulo assim que eu vi que os alemães estavam separando os passageiros entre judeus e não judeus. Foi o momento mais emocionante, na minha opinião, é claro. Eu disse, meu Deus, vamos ter um pequeno holocausto nesse avião. Quarto dia do sequestro. Quarta, 30 de junho. No aeroporto de Entebbe, em Uganda, 256 passageiros e 12 membros da tripulação do voo 139 da Air France começam seu 4º dia como prisioneiros. Os terroristas palestinos ameaçam executar os reféns um por um se as exigências não forem atendidas. Apesar das garantias das autoridades francesas de que não negociariam separadamente a liberdade dos reféns franceses, eles facilitaram a libertação de 47 não-israelenses. Recusando-se a deixar seus passageiros para trás, o capitão Bakos pede que a tripulação tome uma decisão corajosa. Eu disse a eles, nosso dever é ficar com os passageiros até o fim. Não importa o que aconteça se alguém discordar de mim, basta dizer... Todos concordaram em ficar até o fim para cumprir o nosso dever.
Para os terroristas, libertar algumas vítimas é uma vantagem a mais nas relações públicas, mas um erro tático. Os reféns libertados são imediatamente interrogados pelo Mossad, a inteligência israelense. Então, você começa a procurar todos os pedaços de informação por todas as pessoas que estavam lá, que viveram a situação. Você tenta achar qualquer coisa. O Rabin disse desde o início que ele não poderia aprovar uma operação militar a menos que a inteligência fosse clara e inabalável. Nenhum detalhe escapa à atenção do Mossad. Quantos terroristas eram, onde estavam, em que cômodos eram mantidos os reféns, o que havia lá, a planta da pista, o que havia na pista, quantos soldados ugandeses havia por lá e muitas outras perguntas. Acima de tudo, os interrogatórios confirmam que Amin e seus soldados estão ajudando os sequestradores. Qualquer tentativa de resgate terá de dominar não apenas 10 terroristas cruéis, mas as forças armadas ugandeses. Enquanto se aproxima o prazo final dos terroristas, os ânimos se exaltam em Israel. Famílias dos reféns dirigem-se à base do primeiro-ministro Rabin, exigindo que ele faça o impensável: negociar com os terroristas. Eu posso entender como estavam as famílias em Israel. Elas não sabiam de nada. Se vivíamos, se éramos torturados, se estávamos juntos ou separados. 1º de julho, 9 da manhã, aeroporto de Entebbe, 5º dia do sequestro. Na manhã de feira, os sequestradores libertam 101 reféns, deixando apenas a tripulação do voo e 107 judeus cativos. Em Israel, as manchetes dos jornais estampam uma palavra há muito tempo associada ao Holocausto: selektia, a seleção de judeus. O general Dan Shomron, a autoridade militar máxima de Israel, comandava a paratropa e as forças da infantaria. Eu disse a mim mesmo: lá vem a seleção de novo, mas agora existe a Força de Defesa Israelense com seu longo alcance e excelentes soldados. Podemos ficar sentados calmamente. Parecia simplesmente impossível. A França, agora com seus civis a salvo, assume uma postura discreta. As Nações Unidas, há muito tempo dominadas por países do terceiro mundo hostis a Israel, permanecem mudas. Os líderes israelenses sabem que só podem contar com eles mesmos. A tensão aqui em Israel se intensifica enquanto aumenta a possibilidade de que eles levem adiante parte do ultimato. Isto é, que comecem a executar os reféns um por vez. Faltando poucas horas para o prazo final e as execuções, com uma solução militar ainda inviável, um governo israelense solene vota unanimemente para negociar com os terroristas. Após 3 décadas de vitórias militares, Israel é forçada a capitular aos seus inimigos. Os sequestradores estendem o prazo final para domingo, às 8 horas, apenas 3 dias depois. Em Jerusalém, centenas de devotos oram pelo retorno seguro dos reféns e esperam que seu governo tenha tomado a decisão certa. O ministro da Defesa, Shimon Peres, acredita que ceder às exigências dos terroristas é logisticamente possível, deixando uma operação militar como a única opção viável. Assim que ficou claro que eles estavam pedindo a libertação de prisioneiros do Quênia, da Alemanha, da França, de Israel, eu imediatamente cheguei à conclusão de que não iria acontecer. Por várias razões naquele momento. Esqueçam, não temos essa opção. Peres reuniu o chefe do staff, o chefe operacional Kutsi Adan, e perguntou o que é que podemos fazer. Eles disseram: ainda não temos um plano. Então ele disse: apresente os planos que ainda não tem. Quinta, 1º de julho, QG das Forças de Defesa de Israel, 5º dia do sequestro. Um plano audacioso é apresentado a Peres.
4 aviões C-130 Hércules voarão 4.000 quilômetros sobre território hostil, até Entebbe. O primeiro avião descerá rapidamente com uma força de ataque para surpreender e dominar os terroristas. Os 3 aviões restantes recolherão os reféns. A essência de toda a questão é criar surpresa no ponto do primeiro encontro, criar surpresa para matar os terroristas e tomar conta da situação. O general Benny Peled, então comandante da Força Aérea Israelense, estava confiante no sucesso. Nós podemos ter a capacidade de transportar 1.200 soldados e equipamento para Entebbe, se o segredo for mantido por 24 horas. Simples. O coronel Matan Vilnai era chefe da brigada de paraquedistas e comandante da operação de resgate. Foi o momento da verdade, sabe? É preciso dizer se você acredita naquilo ou não. E todos nós dissemos que conseguiríamos. Um nome código foi selecionado para a missão: Operação Thunderbolt. Sexta, 2 de julho, 7 da manhã, Israel, 6º dia do sequestro. Enquanto os israelenses comemoram o Sabbat, as Forças Armadas se preparam. Pilotos com experiência em sobrevoar a África são convocados para uma base secreta. Preparam-se para a possibilidade de um blackout no aeroporto de Entebbe. Os aviões C-130 nunca pousaram numa pista escura e ninguém sabe se isso pode ser feito. Usando protótipos com visão noturna, a Força Aérea conduz um teste num campo de pouso no deserto do Sinai. Eu tinha certeza de que poderíamos aterrissar numa pista escura. Convidei o chefe do staff para voar conosco e a 600 metros por razões de segurança. O procedimento foi acender as luzes da pista. Quando acenderam as luzes, todos viram. No mínimo, eu vi e o piloto viu que estávamos fora do centro da pista, talvez uns 600 metros. O exercício não foi um sucesso. O voo de 7 horas para Uganda vai pôr à prova o alcance dos aviões. E eles têm de reabastecer e voltar a Israel. A questão é onde. Reabastecer em Entebbe seria demorado e arriscado. A única nação na região simpática a Israel é o Quênia. E Ehud Barak é enviado até lá para pedir ajuda. Com 30 anos, o tenente-coronel Yoni Netanyahu é escolhido para liderar a missão. Graduado em filosofia pela Harvard, os homens o chamavam por uma expressão hebraica que significa o homem da espada e da Bíblia. Gravemente ferido na Guerra dos 6 Dias de Israel contra o Egito, ele ficou com uma sequela dolorosa no braço esquerdo. Embora ainda oficialmente 30% incapacitado, conseguiu voltar ao comando. E 2 meses antes da Thunderbolt, foi promovido para o comando de uma unidade antiterrorismo. Sexta, 2 de julho, base militar secreta israelense, 6º dia do sequestro. A unidade de Yoni conduz um ensaio do resgate usando uma maquete em tamanho natural do terminal de Entebbe. Os comandos memorizam kits de identidade dos terroristas para que pudessem distinguir instantaneamente amigo de inimigo. O plano é fazer o primeiro grupo de soldados usar uniformes de Uganda e enganar os guardas do aeroporto para que os deixem passar. Em Uganda, autoridades de alta patente usam limusines Mercedes pretas. Um plano é esquematizado para colocar a equipe de assalto numa Mercedes preta e fazer os guardas pensarem que é um comandante se aproximando. Se tudo correr de acordo com o plano, as forças israelenses serão recebidas com saudações e não com balas. O paraquedista Surin Hershko estava prestes a voltar à vida civil quando soube que sua unidade participaria da missão de resgate. Eu já tinha cumprido meu serviço militar.
Foi um dia após a minha saída. Eu devia ir para casa, mas soube que havia uma operação. Ter 21 anos é ser jovem, com senso de aventura. Eu procurava ação e o sequestro do avião estava nas nossas cabeças. Então preferi ficar. Sexta-noite, tivemos o único ensaio. E foi péssimo. Para se ter uma boa operação, é preciso haver antes um ótimo ensaio. De acordo com a minha experiência. Absoluto segredo é vital e nenhum não israelense sabe da missão de resgate. Após o ensaio de sexta-feira, os pilotos primeiro recebem ordem de entrar em quarentena, mas então permite-se que vão para casa, quando insistem em passar o que talvez fosse a última noite deles em suas próprias camas. O relógio não para. O prazo final dos terroristas termina às 8 horas de domingo, a menos de 20 horas. Um voo da British Airways deve reabastecer em Entebbe pouco antes da meia-noite de sábado. Se um avião C-130 aterrissar imediatamente após o avião britânico, o sinal de radar deles pode não ser notado e as luzes da pista ainda podem estar acesas. Para que o plano funcione, as unidades devem decolar de Israel às 3 horas da tarde de sábado. Com este novo prazo final a poucos minutos de distância, o gabinete israelense ainda não tinha aprovado a missão. O fracasso da operação custaria muitas vidas, encorajaria o terrorismo futuro e isolaria ainda mais o país. A crise é um teste de democracia em estado de sítio. E o primeiro-ministro Rabin insiste na aprovação unânime do seu gabinete. Às 14h45, o governo ainda estava debatendo. Chamei o coordenador militar de Rabin e disse a ele para dizer a Rabin que se não decolássemos às 15h30, eles teriam se decidido contra a operação. Sugiro que decolemos. Nosso ponto sem volta é após umas 4 horas de voo. O governo pode continuar debatendo. E quando chegarem a uma decisão, se for negativa, nós voltaremos. 2 Boeings 707, um deles havia um hospital, o outro um centro de comando aéreo, acompanharão os 4 C-130 Hércules. Com o governo ainda indeciso, os aviões decolam para a África às 15 horas. Rabin insiste em que a inteligência militar confirme a localização dos reféns e verifique as defesas situadas em Entebbe. Fotos de jatos de reconhecimento e imagens dos satélites de vigilância americanos não possuem esses detalhes críticos. Rabin, na verdade, disse: a menos que saibamos, pela inteligência, que quando chegarmos com os reféns ainda estarão lá e que os veículos podem passar do antigo terminal para o novo, não vou aprovar a ação. Um agente do Mossad aluga um pequeno avião em Nairobi, voa para Entebbe e finge haver um defeito. Enquanto circula em baixa altitude, em aparente dificuldade, ele bate fotos. Essas fotos chegam à equipe de assalto ainda há tempo. Meia hora antes da partida do avião de resgate, o gabinete termina a maratona de discussões. Rabin manda Peres enviar uma mensagem aos pilotos, que esperam ansiosos. Zenek significa pulo ou escalada. A operação Thunderbolt pode começar. Sábado, 3 de julho, aeroporto de Entebbe. 7º dia do sequestro. No terminal lotado e abafado, 103 reféns judeus estão sem água. Dezenas adoeceram por comer carne rançosa e estão deitados, vomitando. No meio da crise, Dora Bloch, de 73 anos, anima o espírito de seus companheiros reféns. Mas quando adoece gravemente, é levada e o filho teme por ela. O hospital de Kampala, onde ela estava, fica a 30 quilômetros do aeroporto de Entebbe. Eu disse que queria ir com ela, mas, por sorte, a alemã gritou:
gritou um grande não. E ela foi sozinha. Nenhum prisioneiro sabe que 300 homens corajosos estão vindo na direção deles em uma armada aérea. A tripulação de cada Hércules deve manter o rádio em silêncio enquanto percorrem os 4.000 quilômetros para Entebbe. Evitando nações hostis, os C-130 atravessam a Etiópia e o Quênia a caminho de Uganda. É um voo de exatas 7 horas. Meu voo mais longo até então. Nunca voei tantas horas e só via selva, 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 selva o tempo todo. Você prefere não pensar que se alguma coisa acontecer, você estará no meio da selva? No meio do nada. Você prefere não pensar nisso. O ataque é marcado para meia-noite. Embora apenas 10 terroristas guardem os reféns, sabe-se que há 100 soldados ugandenses nas proximidades. Quando o Mossad fica sabendo que alguns estão dormindo no mesmo prédio que os reféns, conclui que o prédio do antigo terminal não está recheado de explosivos. Liderando os Hércules, Yoni Netanyahu e sua equipe de ataque se amontoam na Mercedes preta e em 2 Land Rovers. Estão apertados e nervosos, mas prontos para agir. De repente, as luzes do aeroporto aparecem. Como os israelenses esperavam, a pista de Entebbe está totalmente acesa. Ou as luzes ficaram acesas desde o último voo da British Airways, ou os terroristas foram avisados e prepararam uma armadilha. Sábado, 7º dia do sequestro. O Hércules líder cai dos céus e taxia em direção ao antigo terminal. A tensão é grande dentro do avião. Todos os detalhes dos minutos seguintes ficarão para sempre na mente do segundo comandante de Yoni Netanyahu, o tenente-coronel Mookie Betzer. A Mercedes passa. Depois disso, os 2 Land Rovers. Aí acendemos os faróis, identificamos o antigo terminal facilmente e vamos em direção a ele a uns 40 km por hora em comboio. Eu estou na Mercedes com 10 soldados, mais o motorista. Estou do lado esquerdo. Yoni está do lado direito. A 100 metros do terminal vemos 2 soldados ugandenses. Esperávamos muito mais. Eu digo a Yoni, você tem 2 soldados ugandenses à direita. Nesse ponto, manda os soldados engatilharem as... Enquanto os ugandenses saúdam, pistolas negras equipadas com silenciadores disparam e os guardas caem. O soldado ugandense cai no chão e nós passamos por ele, mas ele não está morto. Ele se ergue. O comandante da força no Land Rover está atrás de nós. Ele dá uma ordem e um soldado atira com uma Kalashnikov, sem silenciador, e mata o ugandense. Mas esse disparo acaba com um elemento surpresa. Estamos a uns 50 metros da entrada. Quando o segundo C-130 chega na pista, o aeroporto está mergulhado na escuridão. A Força Comando chega ao antigo terminal e entra em ação. Tiros enchem o ar noturno. O diário da refém Sarah Davidson recorda momentos congelados no tempo. De repente, ouvimos um tiro. Ficamos nervosos. Provavelmente foi um soldado ugandense quem disparou. Largamos as cartas e trocamos olhares. Os terroristas pegam suas armas. Num instante, nos jogamos no chão e rastejamos em direção aos banheiros. Os reféns temem que as execuções, há muito esperadas, tenham começado. Amir entra primeiro. Amnon, o comandante da equipe, o segue. E depois eu. Amir atira primeiro no terrorista à direita, que entende o que está acontecendo e abre fogo, matando um dos reféns e ferindo mais 2. Isso antes de nós o atingirmos. Na entrada, Amnon identifica o alemão e a alemã a 1 metro de distância e os mata. O tiroteio se acalma. Alguém grita, soldados israelenses. Fomos salvos? Levantamos nossas cabeças descrentes e temos a mais magnífica visão de nossas vidas. Como num sonho, um soldado baixo com o rosto enegrecido pelo combate, usando um chapéu branco e segurando uma metralhadora enorme, ele olha para nós e diz: pessoal, vocês estão bem? Viemos levar vocês para casa. Todos estavam gritando. Foi uma cena meio surrealista. Todos gritavam: milagre, milagre, Nas, Nas.
Em apenas 1 minuto e 45 segundos, a equipe de ataque dominou a área do saguão. 7 terroristas foram mortos, mas 3, incluindo o mentor intelectual Vadi Haddad, haviam desaparecido. Lá fora, as forças ugandenses mostraram não ser páreo para o comando israelense de elite. Os guardas ugandenses disparam da torre de controle e a unidade de Ioni avança para eles. De repente, Ioni cai, atingido por um atirador. Disse a Ioni que a missão havia sido cumprida, mas antes que ele respondesse, Amir entrou na linha de comunicação e gritou: Ioni foi atingido! Ioni foi atingido! Das nossas forças, um atingido. Quem tem vídeo? Aqui entre os passageiros há 2 mortos. Câmbio. Ainda sob o ataque da torre, os soldados formam um corredor de proteção para os reféns. Chefes de família asseguram que todos sejam contados. Jatos MiG russos ficam em pedaços, enquanto os primeiros C-130 iniciam o demorado processo de reabastecimento. Os aviões devem reabastecer e partir antes que os reforços ugandenses cheguem ao aeroporto. Então é recebida uma mensagem do Centro de Comando Aéreo de que os C-130 podem partir imediatamente. O Quênia havia finalmente dado permissão para que a Armada reabastecesse em Nairobi. Exatamente 53 minutos após a aterrissagem, o primeiro Hércules C-130 decola. A bordo está o corpo sem vida de Ioni Netanyahu. Foi um momento trágico para mim. Ioni era meu assistente há muito tempo. Era um dos meus melhores amigos na época. Nós morávamos juntos. Ele morava com a namorada um andar abaixo de nós. Um lençol foi posto sobre ele. Ele estava meio acinzentado e mesmo morto era muito bonito. Um rapaz bonito e parecia dormir, mas com um tom acinzentado no rosto que mostrava ausência de vida. E eu pus minha mão na testa dele e disse: adeus, amigo. Domingo, 4 de julho, 2 da manhã. Aeroporto de Nairobi, Quênia. Após um voo de 50 minutos de Entebbe, o primeiro C-130 pousa em Nairobi para reabastecer. Leva os 10 reféns mais gravemente feridos e um soldado, Surin Hershko. Uma bala ugandense penetrou na sua espinha dorsal e ele não consegue se mexer ou falar. Inacreditavelmente, apenas 3 reféns morreram no resgate. Entre a força de ataque, houve apenas uma vítima, Ioni Netanyahu. 2 horas antes do amanhecer, o último avião israelense decola de Nairobi. A única prova da visita são as manchas de sangue na pista. Às 3 horas, a BBC transmite informações sobre o resgate para um mundo em choque. Cada habitante de Israel sempre se lembrará de onde estava quando ouviu o noticiário. O futuro primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não teve dúvidas de que seu irmão mais velho, Ioni, ajudara a liderar a missão. Eu soube que Israel havia agido em Entebbe e naquele momento eu peguei o telefone, liguei para o meu irmão caçula e disse... Porque eu tinha apenas uma pergunta e foram essas as palavras que eu disse. Eu disse, oi, Ioni voltou? Israelenses felizes tomam as ruas acenando animadamente para os aviões que passam no céu. Uma multidão em tumulto lota o aeroporto Lod para dar as boas-vindas aos heróis. Domingo, 4 de julho, aeroporto Lod, Israel. Às 11 horas, o primeiro C-130 aterrissa. Foram 6 dias e 22 horas desde o início do sequestro. Os passageiros do voo 139 estão finalmente salvos em casa. E todos os israelenses estão felizes.
Parentes e amigos ansiosos correm para encontrar os reféns e os libertadores. A alegria dos reféns é temperada pela expressão dos homens que salvaram suas vidas. Unidos na alegria e no sofrimento, os israelenses se dão as mãos para lamentar a morte de Yoni Netanyahu. Em sua honra, a missão será depois chamada de Nevitsa Yonatan, Operação Jonathan. Eu tinha perdido um irmão querido, e isso foi um grande choque e, sem dúvida, afetou a minha vida de modo fundamental. Outros também foram tocados pela tragédia. Ilan Hartov nunca mais veria sua mãe, Dora Bloch. Ele acredita que Idi Amin ordenou a morte dela logo após o resgate. Alguns dias depois ficou claro que ela tinha sido morta. Eu sabia que ele iria querer vingança. E aqui temos um animal que matou 300 mil ugandenses. Idi Amin foi retirado do poder em 1979 e foi para a Arábia Saudita, onde ainda vive exilado. O arquiteto do sequestro, Vadi Haddad, nunca foi capturado. Morreu de câncer em 1978. O sequestro mudou a vida de Surin Hershko para sempre. Como consequência do ferimento que sofreu em Entebbe, ele é tetraplégico, mas nunca lamentou sua decisão de participar da missão de resgate. Não sou objetivo, mas, no entanto, acho que foi uma das operações mais ousadas, surpreendentes e inesperadas. E a impressão que causou na consciência do povo teve um efeito a longo prazo. A operação tem o crédito de ter um efeito altamente significativo na luta contra o terrorismo internacional. Até 76, nenhum país tinha um esquadrão antiterrorismo ou uma unidade especial. Ninguém tinha atacado essa área. Hoje, não há um estado no mundo que não tenha uma. Ninguém nega o impacto que a Operação Thunderbolt teve no mundo. É uma referência no combate ao terrorismo, isto é, mudou a ideia toda. O terrorismo é feito de duas coisas. Uma delas é o próprio terror. E a outra é o medo do terror, que pode ser até mais aterrorizante que o terror. Aqui nós eliminamos parte do medo. Você não pode conceder ao terror. A ideia do terror é subjugar a vontade humana ao medo, ao terror. E o único modo de combater é se recusar a ter medo e a se render a ele. O sucesso da Operação Thunderbolt se deve em grande parte às contribuições de alguns líderes muito corajosos e brilhantes. Entre os oficiais, Coutiera era a melhor combinação entre atitude ousada e cabeça fria. Ele estava sempre no controle total da situação. Acredito que sem ele nós não teríamos conseguido. Foi uma operação arriscada. E esta é a razão pela qual eu admiro a coragem e a capacidade de Rabin para assumir a responsabilidade. Ficou claro que, por muitas razões, ele iria suportar a responsabilidade extra mesmo, além de Shimon Peres e, é claro, além do chefe do staff, de todos nós oficiais que estávamos envolvidos, e ele tomou a decisão de ir adiante. Acho que foi difícil para ele tomar a decisão, mas uma vez que a tomou, ele foi muito ousado e muito decisivo. Nos anos seguintes, Rabin perseguiria a paz com a mesma perseverança. A recusa de Israel de se render ao terrorismo convencera gradualmente seus mais fiéis inimigos a tentar um enfoque diferente. Há esperança de que o longo conflito entre palestinos e israelenses possa terminar logo.
Não acho que o povo israelense, em geral, tivesse tanto ódio dos palestinos. Eles se tornaram muito antipalestinos por causa do terrorismo. E cada ataque terrorista aumentou essa distância que havia entre nós e os palestinos. Uma vez que atingimos uma situação em que o terrorismo é colocado de um lado e um acordo político torna-se objetivo, então nós mudamos. Algumas centenas de soldados corajosos ajudaram a mudar a história. Porém, mais importante para eles, ajudaram a salvar as vidas de mais de 100 homens, mulheres e crianças. Janet Almog e suas companheiras reféns serão eternamente gratas aos seus salvadores. É tão maravilhoso estar em casa. Eu realmente não esperava voltar para casa assim, inteira. Acho que não há palavras no mundo para descrever quais são os sentimentos nesse momento. De perceber que você conseguiu uma segunda chance na vida, literalmente. E as milhares de pessoas que nos receberam no aeroporto. E o alívio, é um alívio incrível. Você não percebe quanta emoção armazenou e nós só choramos e colocamos tudo para fora. Sabe, eu não espero coisa alguma. Nada. Cada dia uma alegria. Enquanto o mundo permaneceu mudo e paralisado, uma pequena nação derrotou as forças do mal. O dia era 4 de julho de 1976. Nos Estados Unidos, os americanos comemoravam 200 anos de liberdade. Do outro lado do mundo, os passageiros do voo 139 comemoravam sua própria emancipação. A liberdade tinha vencido. Versão brasileira Vox Mundi.